aqui o boa noite, agora estamos gravando. Pessoal, primeiramente, né, antes de começarmos aqui a falar a respeito da nossa atividade da noite, referente ao projeto SAMU, vamos voltar aqui, como eu sempre costumo fazer, a nossa trajetória, né, que nos trouxe até este momento. Primeiramente, estamos alternando a rota, né? Eu não sei se vocês se recordam, eu disse isso na semana passada, na terça-feira, e reforcei na sexta, né? Nas aulas de MC, juntamente com o professor Alexandre. Na noite de hoje, estava agendado e já confirmadíssimo, né? Com a psicopedagoga e terapeuta, a Thaís Munhoz, para que ela viesse conosco participar de uma live aqui para falar a respeito de pirâmide de Maslow, que é um dos tópicos muito importantes aqui para que a gente possa seguir, né, conectando aqui a área de atendimento e a área de, digamos assim, hierarquia das necessidades humanas, né? Porque é um assunto que, em tese, parece distante daquilo que estamos fazendo aqui, porém não, né? Quando você atende um chamado de um usuário para, digamos assim, solucionar um problema, dependendo das circunstâncias, aquilo pode ter um grau de urgência, um grau de necessidade de atendimento que entra nessa escala de prioridades. E aí nós temos esse assunto ainda para tratar com vocês. Porém, né, estava tudo confirmado, tudo já previamente agendado. Combinei com o professor Marcelo Viana, coordenador do curso, ele já tinha disponibilizado para nós aqui um link para que a palestrante pudesse adentrar na nossa organização aqui no Teams. E, infelizmente, né, neste final de semana, ela sentiu alguns sintomas leves, assim, não estava nada grave, né? E resolveu fazer um teste hoje e confirmou, testou positivo para Covid. Ela até afirmou para mim que tinha condições de manter, sim, o compromisso e fazer a palestra. Porém, ela estava com um pouquinho de dificuldade para falar em termos por muito tempo. Então, eu achei que não era prudente manter a data, né? Nós vamos aguardar, vamos torcer para que ela se recupere. E acredito que não tenha nenhuma, digamos assim, nenhum agravamento. E achei que seria mais interessante, mais prudente não confirmar, né? Não manter a palestra, sendo que nós temos aí a outra semana, talvez uma outra, para que isso ocorra, ela estando no seu estado de saúde normal, e como disse, não é nada grave a priori, né? Mas como nós pouco sabemos a respeito de Covid, né? E muitas vezes as coisas podem mudar em questão de dias, a gente torce por pronto restabelecimento da nossa palestrante aqui, a Thaís Munhoz, e aguardamos uma outra oportunidade, tudo bem? Mas continuamos aqui ao estilo Chico Pinheiro, né? Vida que segue. Vamos remarcar uma data e, mediante a isso, nós reajustamos a rota e voltamos ao assunto da semana passada, que foi o Projeto SAMU. E colocamos aí para vocês, já na chamada para a aula de hoje, uma atividade envolvendo o Projeto SAMU, que eu vou simplesmente compartilhar a tela com vocês e explicá-la detalhadamente. E aí já entra aqui, ó, a resposta para a pergunta, acho que do Samuel, sobre, professor, vamos aprender a fazer a ficha de atendimento? No próprio roteiro já tem uma mini ficha, digamos assim, tudo bem? Para que vocês possam seguir e para que a gente possa também, aos poucos, ir dando forma a esse projeto. Como eu sempre costumo combinar, conversar com todos os colegas aqui, toda ideia, todo projeto, qualquer iniciativa é muito bem-vinda quando ela é entendida e abraçada por ambas as partes, né? Por melhor que seja a nossa intenção, de nada valerá se a gente não conseguir conectar um sentido da parte de vocês, né? Como dizia, né, o saudoso Garrincha, né, nas prévias das partidas decisivas de futebol, os treinadores passavam toda a orientação e ele simplesmente com aquela, né, humildade que lhe era peculiar, vocês já combinaram com outro time? Porque está tudo tão perfeito, tudo tão maravilhoso, só falta saber se o outro lado concorda. E aqui conosco não é diferente, nós temos sempre a melhor intenção possível. Mas vamos, digamos assim, dar forma, né, dar corpo para esse projeto, paulatinamente aqui com vocês todas as semanas, e hoje vai ser a nossa primeira tarefa em relação a isso. E lembrando também que nós temos aqui na semana que vem, acho que já conversamos a respeito disso, o Conselho Intermediário da Escola, né? E nós tivemos aí praticamente o nosso primeiro dia de aula, realmente, né, efetivamente falando, com conteúdo, esse tipo de coisa, dia 1º de março. E aí, pelo
regimento, por todas as, digamos assim, as regras, né, e regulamentações da escola, nós precisamos, para o conselho, de 2 menções geradas, né? E nós tivemos aí praticamente, efetivamente, 4 semanas de aula. Então, para todo mundo, foi interessante termos uma semana mais longa, né, de acolhimento. Acho que é super válido para vocês começarem a interagir com a plataforma. Mas o conselho aqui, justamente na segunda quinzena de abril, ficou um intervalo curto, né, para dar tempo de entrar com conteúdo, avaliar, gerar menções, 2, né, para o conselho. Então, ficou um pouquinho mais apertado, mas a gente consegue, digamos assim, adequar, se ajustar e não termos problema nenhum quanto a isso. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Esta apresentação do Google Docs já está publicada aqui online. Deixei o link aí na chamada da aula, vocês podem acompanhar eu apresentando aqui e podem ter acesso direto aí pela plataforma, tudo bem? Professor André, fique à vontade, as considerações, fique inteiramente à vontade. Hein? Não, na verdade eu estou escutando só a sua explanação aí, né? Dando continuidade aí, né, à ideia iniciada aí da junção das 2 disciplinas, né? Desse trabalho interdisciplinar. Na verdade, eu estou só com um apoio aqui e vamos botar esse pessoal para trabalhar hoje, né? Que já que infelizmente aí não tivemos a possibilidade de ter a participação da palestrante, né? Ela ficou doente. Então, vamos trabalhar de outra forma. Perfeito, então, André. Então, pessoal, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela, tá? Neste momento aqui, como de costume, eu sempre informo que não estou mais visualizando o chat, tá? Eu fico de olho aqui no chat. Qualquer coisa que perguntarem, ou eu respondo aqui, né, no chat, ou eu dou um toquezinho para a gente... Perfeito, André. Tá? Perfeito. Grato. Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. O projeto SAMU já apresentamos a semana passada, né? Só o acrônimo, assim, meio que com apelo de marketing, né? Mais ou menos, né? Suporte, apoio e manutenção ao usuário, né? Não vamos aqui discar o 92 de forma alguma. E aí, no nosso caso aqui, né? No exemplo para atividade hoje, eu vou pegar um caso de uso meu, né? Que o chamado caso de uso, né? A análise de uma situação prática, nós temos aí várias terminologias no universo pedagógico, né, que trata desse tipo de prática aqui, né? Temos a situação do análise de situação-problema, caso de uso, enfim, é tudo a mesma coisa. Nós pegamos uma situação cotidiana, trazemos para a sala de aula e tentamos conectar as 2 coisas. É colocar o conceito que se aplica em sala de aula, que se apresenta em sala de aula, e buscar na realidade, ao entorno da escola, uma aplicação para isso. Como estamos em um curso novo aqui na nossa escola, uma disciplina, né, que está aqui diretamente ligada ao nome do curso, que é suporte ao usuário, nós estamos dando forma a ela, né? Estamos aqui, eu e o professor André, conversando desde o início, aliás, desde antes do início das aulas, buscando algumas ideias com que a gente consiga, digamos assim, alicerçar tudo aquilo que está sendo proposto pelas bases tecnológicas e conectar isso com aquilo que se faz no dia a dia, na prática de mercado de trabalho. Como nós estamos em aula remota, não estamos aqui diante da possibilidade de uma aula prática em laboratório, algo do tipo, e que fique claro, né, nós gostamos muito da transparência. Na ETEC de Praia Grande, o laboratório de manutenção, onde nós poderíamos manipular de forma direta os equipamentos, ainda está em criação, tudo bem, gente? Então, eu acho muito correto a gente não alimentar expectativas que não são verdadeiras. Então, nesse momento, se nós estivéssemos também em aula presencial, nós teríamos como possibilidade a virtualização, digamos assim. Virtualização que eu digo na esfera digital aqui, ó. Não daria para fazer isso na prática ainda, né? Porque a escola está se estruturando em termos de laboratório para que vocês possam, em algum momento, fazer isso na prática. E aí a gente pega um caso de necessidade, um caso de uso meu, que eu já relatei para vocês a semana passada, porém agora estou colocando por escrito, para que a gente tenha um relato descritivo, correto, de tudo o que envolve em relação ao meu computador que está parado,
Tudo bem? Procurei, claro, dar uma resumida para que a gente não precisasse escrever aqui todo o Novo Testamento, senão ficaríamos o restante do semestre aqui, né? Porque se eu for pegar desde a primeira palha que ele deu, nós vamos longe. Então, vou direcionar, segmentar aqui na última parte, ou seja, a placa-mãe que deu problema. Tudo bem? Então, o nosso caso de uso ou análise de situação-problema, para quem preferir um termo mais sofisticado, tanto faz. É o meu computador que parou. Ficha de atendimento. Eu procurei dar uma enxugada aqui, tá? Professora Andréia, na semana passada, ela mostrou aqui, está gravado isso, né? Uma ficha de atendimento, uma ficha de cadastro, tipo uma ordem de serviço que ela pegou no site da Movidesk, empresa praticamente que tem um know-how muito forte nesse segmento de helpdesk e de softwares de gerenciamento de pedidos. Que aquele primeiro software de atendimento que eu mostrei para vocês aqui é da empresa que a professora mostrou a ficha de atendimento na semana passada, tá ok? Então, assim, entre aquilo que foi mostrado, né, extremamente detalhado, bem amplo, eu procurei dar uma resumida, e aí é a seguinte, eu gosto de fazer aquele exercício salutar de pensar pequeno, né? E não digo pequeno em termos de capacidade, mas em termos de proporção. À medida que a gente for dando forma, né, a esse projeto, nós vamos aprimorando mais cada etapa. Mas nós precisamos, né, sendo redundante, começar, obviamente, pelo começo. E quanto mais simples a gente conseguir ser nesse momento, acho que mais favorece o entendimento de vocês. Porque não tem como eu fazer algo que eu ainda não entenda, né? Então, vamos lá. Ficha de atendimento. Dei uma resumida e coloquei aqui, cliente. Coloquei o meu nome, verídico, Wagner Alves de Almeida Santos, endereço Rua ETEC PG 001, o CEP, enfim, contato, e-mail, data de atendimento, isso é importante, tudo bem? Coloquei alguns dados aqui que são importantíssimos para que você saiba quando esse equipamento chegou, quem é que você está atendendo e um contato para que você possa se comunicar. Tudo bem? Data de atendimento é importante porque, assim, independente de ser um trabalho que está simulando uma situação real, ou se fosse aqui um software de atendimento, como o da Movidesk, ele também tem a data onde o chamado é realizado. E aí você estabelece um prazo para a conclusão. Eu estou colocando amanhã, porque o nosso prazo aqui é curto, porque a atividade é relativamente simples, porém tem um grau de profundidade um pouquinho maior, mas é simples. Então, reparem, o que é importante filtrar aqui e captar? Eu preciso identificar quem eu estou atendendo, tá? Contato deste atendimento, né? A pessoa com a qual eu estou tratando, um e-mail para poder formalizar, enviar alguma coisa, um telefone, data em que esse atendimento foi realizado e um prazo estipulado aqui para se dar um retorno, tudo bem? E reparem, né, na semana passada eu tenho boa memória, tá, pessoal? Independente de estar gravado ou não, eu tenho boa memória. Nós pegamos sempre, nós fizemos algumas colocações aqui, tanto eu quanto a professora Andréia, referente a esta questão de atendimento, que muitas vezes vocês já passam por isso, né? Quem começa a fazer um curso de informática no prédio que mora, no condomínio de resídio, ou até mesmo na família, já começa a receber chamado. Né? E é aquela questão, por mais próximo, pode ser o teu irmão mais velho, ou mais novo, ou a tia que mora numa cidade próxima aqui, né? Você pegou para arrumar, mas não deu prazo e não deu retorno, a pessoa já começa a se aborrecer, tá? E aí é que se conecta ao assunto que nós teríamos hoje da palestra com a psicopedagoga Thaís Munhoz. Porque, por mais que pareça algo completamente distante da área da psicanálise, da área das necessidades básicas humanas, né, que daí vem, né, a chamada pirâmide de Maslow, que isso não se fala, não está diretamente ligado a uma única área, mas está ligada a todas as áreas de atividade, aonde você tem pessoas, você tem ali tipos e hierarquia de necessidades. É aquilo que a pessoa precisa, é aquilo que ela naquele momento está necessitando.
Então, por mais que seja só um exemplo, vamos conectar isso com a vida prática, né? Quando você está recebendo um equipamento, quando você está abrindo um atendimento, um chamado, ninguém chama se não precisa. E nessa esfera das necessidades, né, ou seja, hierarquia das necessidades, nós temos as consideradas básicas, né, que aí caminha, né, até as fisiológicas, tem as sociais, tem aquelas que, enfim, tem vários graus de necessidade. Mas um atendimento a qual você não dá um retorno, não dá uma satisfação, por mais que não seja uma necessidade básica, se torna. E aí você pode ter algum problema com esse atendimento. E repito, é nesse contexto que se encaixa aqui o conceito de pirâmide de Maslow, porque é para a gente poder simplesmente cair no óbvio, né? Para que eu possa atender uma pessoa, eu preciso entender as pessoas. Eu não posso atender, e olha, isso é muito chato, né? Quando você percebe que há um descaso do outro lado. Tudo bem? Então, fechei só um link rapidinho aqui, porque eu acho importante a gente bater nessa tecla, para que a gente não automatize demais esse processo de atendimento na solução de problemas. Porque quem te procura para atender numa solução, num suporte, já tem um problema. Não se torne mais um. Sabe? Eu acho isso terrível. Terrível. Então, vamos lá. Identificação do cliente, identificação para localizar, né, no caso, um contato, prazo de atendimento, data de atendimento e prazo. E a identificação deste atendente. Quem é que está fazendo esse atendimento? No caso aí, né, eu só não coloquei aqui na descrição do trabalho se vocês vão fazer individual ou em dupla, tá? A gente pode até estipular que seja em dupla, ou sei lá, se vocês quiserem fazer individual, também fica à vontade. E aqui vocês coloquem a identificação do atendente. Isso é muito importante nessa questão de atendimento ao usuário, porque simplesmente quem abre uma ficha de atendimento é aquele que é responsável por fazer esse registro inicial, né? E dentro de uma empresa de prestação de serviços, isso ganha, sim, uma certa importância, né? A gente tem que saber aonde começa a questão. Tudo isso devidamente registrado. Professor, isso aqui é uma ficha completa, bem elaborada, digamos assim, amparada em todos os aspectos? Não. Mas para esse momento da atividade que nós estamos propondo para começarmos a engatinhar nesse processo, ela nos basta. Tudo bem? E um campinho para observação, que na verdade não é um campinho, eu coloquei quase que um outdoor para chamar a atenção, né? Observação. O cliente pretende colocar mais memória RAM no computador. No caso aqui sou eu. Tá? Isso faz parte desse atendimento aqui. Eu quero colocar mais memória porque não está legal. Fechou? Descrição do equipamento. Isso faz parte desta ficha. Eu tenho que descrever o equipamento que está apresentando problemas e detalhar essa descrição, porque eu tenho que saber criteriosamente que tipo de equipamento eu vou lidar, né? Eu estarei aqui direcionando uma orientação, lembrando que o projeto SAMU, ele trafega no nível 1. Ninguém aqui vai em lugar nenhum para resolver isso, tá? É tudo no nível 1, nível de orientação e direcionamento. Ponto. Processador. Modelo Core 5, geração terceira, fabricante Intel. Eu estou detalhando, tá? E ainda coloquei uma imagem aqui que é para facilitar a visualização de vocês, porque estamos no momento de aprendizado. E como estamos conectando com o IMC, eu e o professor Alexandre não entramos ainda em peças. Então, estou citando, eu estou mostrando o que é. Na sequência, né, nas próximas aulas de instalação e manutenção, entraremos nesse detalhe. Então, como nós ainda não falamos, eu estou citando o nome do componente e mostrando uma imagem do lado. Perfeito? Então, eu disse, o processador do meu equipamento é um processador modelo Core 5, de terceira geração, fabricado pela Intel. Isso é importante, tá ok, gente? Tudo bem que Core 5 só pode ser Intel, mas a geração é importante para a compatibilidade, tá? Porque mediante a detecção do problema e a substituição do componente, eu tenho que substituir sempre por algo compatível, correto? Isso parece óbvio, mas num primeiro momento é uma informação importante, porque nós estamos
aprendendo, beleza? Então, em relação ao processador, eu detalhei o processador aqui, tá? Não entrei com frequência, porque neste caso aqui não tem necessidade. Ponto. Modelo, geração e fabricante, fundamental. Placa-mãe, eis aqui, digníssimo, o foco do problema, mas não vamos lá. Fabricante, positivo, tá? Modelo desta placa-mãe, né? Como tudo, né? Além do fabricante que a desenvolve em larga escala no mercado, ele difere, né? Os modelos por um número de série ou por uma categoria. O modelo da minha placa-mãe é uma modelo POS, né? Ou POS de positivo, PI, né? PIB, né? 75CX. Esse é um modelo específico de uma série de placa-mães da Positivo, que, em tese, é uma placa-mãe de boa qualidade, né? Embora me deixou na mão, mas é uma boa placa-mãe pelas especificações dela, que eu não vou entrar em detalhes aqui, isso fica para a IMC, mas foi uma placa-mãe escolhida a dedo. Eu garimpei por essa desgraçada, e ela me deixou na mão, mas tudo bem. Sem colocar aqui emoção, né? Já entrei aqui com a pirâmide de Maslow, vocês sentiram que há uma mágoa aqui entre nós, né? Deixei escapar, desculpem, foi mais forte do que eu. Deixa eu me segurar aqui, porque, enfim, eu me preparei hoje para uma aula de psicologia aqui, né? Temos uma psicoterapeuta, psicopedagoga, terapeuta, ia ser hoje. Hoje eu ia preencher todas as minhas lacunas aqui, cara. Mas escapou, desculpem. Eu acabei de deixar fluir aqui uma emoção. Estou magoado com a minha placa-mãe. Perdoem-me, senhores. Fabricante positivo, modelo POS-PIB 75CX, soquete, que também não vou entrar em detalhe aqui o que é o soquete, isso fica para sexta-feira nas aulas de IMC, LGA 1155. Este detalhe aqui também, né, no caso de você no caso, substituir a tua placa-mãe, para que haja compatibilidade entre os componentes processador e placa-mãe, este detalhe aqui, ó, o soquete que garante a compatibilidade do processador é muito importante. Se eu estou trocando uma placa-mãe e quero utilizar o mesmo processador, obviamente eu preciso manter uma placa-mãe ou escolher uma placa-mãe ou idêntica ou que possuam algumas características comuns de compatibilidade. Perfeito? Então, soquete LGA 1155, memória, né? Só esqueci de um detalhe importantíssimo aqui. Memória, 8 GB é o que possui no meu computador, né? E esta placa-mãe que foi escolhida a dedo, vou me conter aqui para não homenageá-la mais uma vez, um dos critérios que eu utilizei para escolher esta placa-mãe foi este 75CX aqui, que é o chipset presente na placa, que está fora de linha, mas é um chipset muito bom da Intel, e o fato dela ser expansível até 32 GB de RAM. Porque, óbvio, né? Quando você compra um computador ou monta, você estabelece ali uma espécie de matrimônio. A sua ideia, tudo bem que não é ser feliz até que a morte o separe, mas que a morte não chegue tão rápido, né? Então, a minha ideia era utilizá-la por um bom tempo e ir colocando mais memória. Então, eu queria uma placa com essa possibilidade de expansão, e por isso que eu garimpei. Deixa eu me conter aqui, que senão escapa de novo, né? Esta emoção que eu carrego quando eu falo desta placa-mãe aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado para não deixar escapar outros termos aqui. Por favor, se segura. Então, essa capacidade de expansão, que nós chamamos de expansível até 32 GB, significa que até 32 GB de memória RAM eu poderia colocar aqui. Também não vou entrar em detalhes, isso fica para sexta, mas aqui eu estou descrevendo a placa-mãe. Positivo, modelo PIB 75CX, soquete LGA 1155, que define quais são os processadores que podem ser conectados nesta placa-mãe, e quantidade de memória que ela suporta em limite. Descrição, continuidade, memória, né? Agora estou detalhando memória, padrão DDR3 e a frequência da memória que eu tinha, né? 1333 MHz. Professor, isso aí é primordial? Não. Você mantendo o padrão DDR3, tá ótimo, porque eu coloquei na observação que eu gostaria, né, de fazer um up na minha memória, colocar mais memória.
Chipset presente na minha placa-mãe é um modelo B75 da Intel, um ótimo, tudo bem que é descontinuado, porque assim, que fique claro, tá, pessoal? Um processador fabricado pela Intel da terceira geração, nós já estamos na 11ª geração da linha da Intel, dos multicores, aí, Core 3, Core 5, Core 7, Core 9, estamos na 11ª geração, tá? Estou falando de um processador da terceira, isso aí foi fabricado, se minha memória não me trai, entre 2009 e 2012, no máximo, aí, tá? Foi o ano que a Intel produzia ainda no mercado esses processadores. E as placas-mães que continuam sendo fabricadas para este tipo de modelo de processador, você tem que garimpar realmente chipsets que sejam diferentes aí, que tenham uma boa capacidade gráfica, que permitam aí alguns recursos a mais, né? E esse B75, né, como disse, a gente procurou tanto por esse modelinho aqui, mas enfim, não vamos aqui novamente chover no molhado, né? E por fim, a fonte que eu tenho na minha configuração aqui, que é uma padrão ATX 250 watts. Simples, porque eu não tenho absolutamente nada de específico instalado. Eu não jogo, eu não tenho uma placa gráfica de alta performance, então o uso é convencional para trabalho, acesso à internet. Utilizo sim para algumas, né, utilizava, né, para algumas aulas de design. Então eu já tinha 8 GB de memória e já estava colocando mais, né? Mas enfim, estou descrevendo a máquina porque isso faz parte da ficha. Eu identifico o cliente e identifico o equipamento que ele possui. Está claro isso para vocês, turma? Tudo bem? Problema detectado. Placa-mãe, foi ela que me deixou na mão, né? Depois aí de 3 meses de utilização, acabou a garantia, acabou tudo, né? Então, nós já chegamos aqui no nível de atendimento sabendo que o problema é a placa-mãe. Então, aquele atendente que está aí dando suporte a esse usuário já recebe essa informação aí, a placa parou. Então, o que vocês têm que fazer na nossa atividade de hoje? É propor outra placa-mãe que seja compatível com o que nós temos aqui na descrição do equipamento. A atividade consiste em propor 3 orçamentos com 3 modelos de placa no mercado ainda compatíveis com essa descrição de equipamento. Não precisam consertar nada. O próprio cliente já está dizendo, ó, a placa-mãe está com defeito, eu preciso substituir. O atendimento ao usuário em nível 1 será em caráter de orientação. Vocês vão propor 3 orçamentos detalhados desta forma aqui, ó, descrevendo item por item da placa e vão pesquisar por isso. Tudo bem? Na sexta-feira agora, nas aulas de manutenção, nós vamos começar a detalhar componentes. E para casar com o que nós estamos fazendo aqui, para encaixar, vou iniciar por placa-mãe. Já adianto que inicio por placa-mãe para conectar este conhecimento que nós estamos iniciando aqui. E não estou entrando em placa-mãe, só estou citando que vocês vão precisar pesquisar 3 modelos de placa-mãe, descrevê-las desta forma, e isso será essa atividade de atendimento nível 1. E é nesse sentido que o nosso projeto SAMU se orienta. Tudo que chegarmos aqui, inclusive para vocês, né? Quem tiver com algum problema, né? O computador parou, algo do tipo, traga essa situação, problema para nós, tá ok? E nós vamos usar isso como base para trabalharmos esse atendimento e assim nós vamos seguindo com o nosso plano de curso e usando o projeto aqui em paralelo para colocar em prática todas essas informações que nós formos adentrando a aula. Tudo bem? Então, problema detectado, placa-mãe, o atendimento nível 1 do tipo solucionador, né? Após constatar o problema, que já está identificado como uma avaria na placa-mãe, você simplesmente precisa sugerir a substituição, que já foi pedido isso pelo cliente.
Importante, a placa-mãe para substituição deve ser no mínimo equivalente à que está sendo trocada. Em hipótese alguma, você vai trocar por uma inferior. E aí nós temos um desafio para vocês. Encontrar outra placa-mãe expansível com até 32 gigabytes, isso é um garimpo, literalmente, hein? Caso vocês não encontrem, preste atenção, estou dizendo aqui. Provavelmente vocês não vão encontrar 3 opções, né? Mas internet, Google, para tudo tem um jeito, né? Pelo menos uma eu garanto que vocês encontram, porque eu encontrei, né? Eu procurei e encontrei. Não é possível que somente a Positivo tenha isso, mas enfim, pelo menos uma eu sei que vocês conseguem, tudo bem? E por que não inferior? Porque senão não compensa, né? Eu não quero uma placa-mãe inferior, eu quero no mínimo igual, beleza? E vamos atentar a todas as especificações que foram descritas nesta apresentação, que fazem parte desta ficha de recebimento do equipamento, porque as placas que vocês vão propor no orçamento, e orçamento tem preço, tá? Preço e o local onde vocês estão achando isso. Senão vocês não estão orientando, né? Se a ideia é orientar, vocês vão sugerir o equipamento, descrevê-lo tecnicamente, como nós fizemos aqui, e, obviamente, também direcionar a localização. O link, né? www. sei lá onde vocês acharem. Perfeito. Procedimentos, está aqui, né? No nosso nível 1 de atendimento, né, do tipo solucionador, vocês vão propor 3 orçamentos alternativos para o cliente, que no caso sou eu, com descrição dos itens realizados tecnicamente conforme apresentados nos slides anteriores. A partir das opções apresentadas, o cliente/usuário fará a escolha que melhor se adeque às suas pretensões de custo-benefício. Tudo bem? Alguém não entendeu, isso está disponível, eu coloquei esta apresentação, eu não baixei como PDF, né? Como eu uso o Google Docs, né? Eu simplesmente publiquei, elas estão aqui com link e está isso no canal aí postado na chamada da aula. Tudo bem? E no final, antes que eu me esqueça, a avaliação do atendimento. Todo serviço de atendimento tem uma avaliação, gente. 4 estrelas muito bom, 3 estrelas bom, 2 razoável e 1 ruim. Tudo bem? Isso aqui, repito, é um ensaio de suporte ao usuário, tá, gente? A gente simplifica para tornar isso possível dentro da nossa escala em sala de aula em formato remoto. Uma maneira de trazer um pouquinho mais de significado e sentido para esses conceitos que nós estamos abordando aqui há algumas semanas, que vai ser complementado, e aí eu vou citar aqui mais uma vez, vamos prestar muita atenção nessa questão da pessoa, que é por isso que esse tópico referente à necessidade humana está aqui, para que a gente não trate apenas o equipamento. Lembrem que são pessoas que utilizam isso e que muitas vezes elas podem, né, precisar muito, quase que de forma visceral, e não é ironia, é fato, né? Então, deixa eu voltar aí para vocês. Oi, Wagner? Pois não. Oi, a Gabriela, ela está perguntando se é somente a descrição da placa-mãe no trabalho. Então, na verdade, não foi descrita apenas a placa-mãe, né? Foi descrito tudo ali. Foi descrita a placa-mãe, foi descrito o processador, memória, e foi descrito também a fonte. Porém, o item que vai ser substituído é apenas a placa-mãe. Então, é a placa-mãe que vocês precisam detalhar, né? E memória, que foi um pedido do cliente, no caso eu, que quero aumentar a minha quantidade de memória. Tudo bem? E a Bruna também, ela perguntou, ela questionou que a parte de propor algo, ela não entendeu. Propor algo? Não, não é propor algo não, Bruna. A proposta ali é propor o quê? Uma alternativa de placa-mãe. São 3 placa-mães no orçamento.
Neste caso aqui, o propor algo, nós já resolvemos, porque o cliente já está informando, né, que a placa-mãe está com defeito, e aí você vai propor como atendente 3 orçamentos, né? Onde foi que eu coloquei o propor algo aqui? Talvez até mude isso se estiver confundindo, mas só para esclarecer melhor, o propor algo aqui seria a proposta, né, de substituir a placa-mãe, que já foi identificada pelo cliente como a fonte do problema, tudo bem? Tudo bem, vou dar uma olhada lá, viu, Bruna? Qualquer coisa eu mudo isso para ficar mais fácil para vocês entenderem, hein? Certo, ela falou que é o conteúdo que está no penúltimo slide. Perfeito, eu vou dar uma olhadinha lá. Sim, o Samuel, no caso aí a memória, né, que vai ser incluída na verdade, o que acontece, né? Eu gostaria, na verdade não, vamos lá, desculpe, só para sintonizar. O que vocês vão colocar no orçamento é a placa-mãe, mas atentem à questão da expansão, a possibilidade de expansão, porque é objetivo meu como cliente aumentar a quantidade de memória. Então, assim, se eu tenho 8 e está definido isso, são algumas charadas, algumas pegadinhas no enunciado, né? Tem 8 GB de memória RAM. Não dá para comprar, substituir por uma placa-mãe que suporte só 8, porque eu quero uma possibilidade de ampliar isso no futuro. Por isso, tudo bem, vocês vão substituir a placa-mãe, mas uma placa-mãe que possa comportar mais de 8. Bem observado, tá, Samuel? A gente deixa algumas coisinhas subentendidas aí, e é justamente isso. Vocês vão fazer o orçamento da placa, mas já sabem que no futuro próximo eu quero aumentar a memória. E, ó, gente, desculpa, não está no caso da aula aqui, mas aproveito e respondo, tá? Me perdoe, eu não me lembro agora exatamente o nome, tá? Deixaram no chat, alguém fez uma proposta de compra aqui da minha máquina. A princípio, eu não estou vendendo agora, não, mas só porque como eu não respondi, tá? Estou aqui falando, não estou vendendo a placa, porque até mesmo porque, como nós estamos em aula, né? E aí, de repente, eu recebi uma proposta de compra. Fica até chato, né? De repente, o professor vendeu a máquina aqui, parece que eu estou fazendo uma feira do rolo aqui, não é isso, não, tá? E aí, em outro momento, se for o caso, a gente pode até conversar a respeito disso, mas não estou vendendo, não. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta do Gabriel. Eu ainda não consegui entender como faz o trabalho. Simples, Gabriel. A placa-mãe está com defeito, a minha, e você vai ter que localizar uma placa-mãe para mim. É isso. Você é o suporte ao usuário, você é o técnico que no atendimento ao usuário, você não precisa descobrir qual é o defeito, Gabriel. Eu já estou dizendo, estou chamando um suporte e já informei o atendente do suporte que o problema do meu computador é a placa-mãe. Você não precisa nem identificar o problema, eu já disse. E aí, o objetivo da tarefa é, vocês vão me propor 3 orçamentos com placa-mãe. Placa-mãe, que é aquela peça que eu mostrei para vocês. Você vai localizar 3 aqui para a internet, mas não é qualquer placa-mãe. Placa-mãe que se encaixe naquele perfil que nós mencionamos ali. Tudo bem? Eu não vou detalhar a placa-mãe aqui, porque sexta-feira nós temos aula de MC e, né, os conteúdos estão encaminhando. Tudo bem? De qualquer maneira, Gabriel, para que eu não prorrogue aqui muito a aula, eu continuo por aqui, a professora Andréa também, mas aí você pode continuar mandando depois algumas perguntas e eu esclareço para você diretamente, tá ok? Mas eu não, desculpe, eu não estipulei, Arthur, um teto, tá, de orçamento. O orçamento, aí quando nós pedimos um orçamento, é para você colocar, além do componente, os valores, né, quanto ela custa. Mas eu não coloquei aqui no título, né, ou no roteiro da atividade, um limite para ser gasto, que muitas vezes pode acontecer, tá, em alguma situação real, o cliente pode chegar para você, olha, até aqui eu consigo, daqui não me interessa, porque aí também, veja bem, né? Isso é uma situação real, uma situação prática, né? Quanto você acha que vale investir nesse tipo de trabalho, tá? Nesse tipo de prática? Percebam que eu disse, eu coloquei algumas informações em ênfase aqui, que isso a gente vai trabalhar melhor na sexta-feira. É um processador Core 5 na 3ª geração. Estamos na 11ª. Isso não é barato. Né? Tudo bem que as mais recentes são mais caras ainda, mas dependendo do valor
que fique para fazer esta troca e este acréscimo de memória, você, como cliente, também reavalia se isso é interessante. Até mesmo porque aí, né, compartilhando com vocês uma interrogação que fica, né, quando eu fui comprar o processador, que ele já queimou há algum tempo atrás, sinceramente, eu saí da loja questionando e duvidando internamente se era realmente novo. Porque a Intel descontinuou a fabricação desse processador já em 2012, 2013. Então, assim, por mais estoques antigos que você encontre no mercado, há uma grande possibilidade de você comprar um processador, entre aspas, novo, que não seja novo. A placa-mãe já é um pouquinho mais flexível, porque os fabricantes de placa tendem a permanecer fabricando um determinado dispositivo por mais tempo. Mas aí a gente sempre avalia se vale a pena continuar investindo numa tecnologia que teve seu auge entre 2009 e 2012. É complicado também, e isso fica para um detalhe, para uma conversa mais aprofundada nas aulas de sexta-feira, mas em nível de orientação também cabe colocar esta reflexão para o usuário, né? Pois não, Bruna, pode perguntar. Professor, eu tinha uma dúvida. É para mandar somente a placa-mãe com as descrições, não é isso? Isso, você vai fazer o orçamento de 3 placas-mães, né, com o valor dela, né, mas estas placas que vocês vão sugerir têm que estar de acordo com aqueles critérios que foram colocados ali. Isso. E aí, na dúvida, quando vocês localizarem a placa, na dúvida, professor, manda no chat, a gente responde aqui, lógico, né, se eu não responder na hora, porque se nós, até o horário da aula, eu vou permanecer por aqui, tá? Se for o caso, gente, não tem problema algum. Como eu estou precisando desta menção de vocês, assim, com uma certa... até amanhã, estou colocando o prazo até amanhã, eu libero as nossas aulas de sistema depois para vocês fazerem e eu continuo aqui para dar uma força para vocês, porque estamos realmente precisando dessa menção. Desculpem, eu faço da compreensão de vocês a nossa linha de comunicação aqui, porque infelizmente a gente precisa disso até sexta-feira, tá? Mais uma menção. Não, dupla de 3 eu não dá não, Arthur, mas uma dupla a gente aceita. Tudo bem, André? Pode ser em dupla? Dupla de 3, o nome desse conjunto geralmente vira trio, né? Não, e que geralmente o trio, o que acontece com o trio, né? 1, 2 faz e o terceiro ele geralmente não produz muito. Mas aí também eu acho que, bom, é assim, vivemos num mundo livre, né, André? Se você quiser fazer em trio e deixar o colega assistindo, eu não sei, professor André, dê sua opinião também, que é valiosa. Né? Olha, eu acho o seguinte, você falou assim, o projeto pode ser feito individualmente ou em dupla, né? Individual mais dupla dá um trio. Então, você já ofereceu as duas opções, individual ou dupla. Então, trio não estava no primeiro pensamento. E se você diluir o trio, você chega nas duas opções que você deu. Então, perfeito, André. Né? Brilhante análise lógica. Aí a gente dá uma pincelada, uma interdisciplinaridade com a aula de lógica. O operador aí foi o ou, não foi o e. Brilhante, André. Você foi cirúrgica, uma sniper. Não sobrou nada. Não tá, além de não estar, que assim, né? A gente também avalia justamente, não é a questão. Se a gente fala assim, gente, pode fazer em grupo de 10, que maravilha, a gente corrige 4 trabalhos, né? Ótimo. Para o professor não dá trabalho. Se a gente fala, vocês imaginam o cão que é falar individual. Aí você já sabe que tem que corrigir 40 coisas. Agora, facilita, só que, na verdade, às vezes, o conteúdo, gente, não é trabalhado do jeito que a gente espera, tá? Então, isso é algo para ser feito, como o professor falou inicialmente, ou você analisando individualmente, porque provavelmente vocês possam vir a trabalhar como autônomos individualmente, ou no máximo em dupla, trocando uma ideia com o colega. Com o trio já virou trabalho em grupo, né? TCC já pode ser feito em trio, então eu acredito ser melhor individualmente ou em dupla. Concordo com o André, né? E eu já estou acostumado aqui em casa, né? A palavra final é sempre delas. Tudo bem, senhores?
Matheus, depois eu te mando umas listas aqui de opções. Nós temos alguns lugares interessantes assim para compra de equipamento, viu, Matheus? Depois eu te mando algumas opções aqui, alguns links, tá ok? Fica tranquilo. Mais nenhuma dúvida? Se não tiver nenhuma dúvida, a atividade já está disponível, pessoal. Nós disponibilizaremos o tempo da aula para vocês fazerem. Como disse, eu coloquei o prazo até amanhã, às 23h59. E a gente permanece por aqui, né? Vocês podem pôr qualquer dúvida, coloquem no canal, que a gente já responde na hora, assim. À medida que formos vendo, a gente responde, tudo bem? Vou, então, aqui encerrando a gravação. Professor André, fique à vontade, qualquer colocação final. Não, acredito que todas as dúvidas foram